sou Tatiane Ramos e estou muito animada em compartilhar com você o pacote de atividades do Cantinho da Tia Corujita. O nosso pacote de atividades ajuda professores da educação infantil a economizarem mais de 400 horas por ano. Você pode estar se perguntando como é possível economizar mais de 400 horas por ano. Isso é bom demais para ser verdade, não é mesmo? Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar como o Cantinho da Tia Corujita é perfeito para você, professor da educação infantil, pai, mãe de aluno, que precisa aí de atividades lúdicas e divertidas para trabalhar com a criançada. Não perde tempo fazendo tudo sozinho e deixa que o Cantinho da Tia Corujita faz isso por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você, professor, gasta produzindo atividades e planos de aula para a sua turma? Eu fiz uma pesquisa entre 14 estados e 38 cidades de todas as regiões do país, onde 42% dos professores da educação infantil gastam mais de 10 horas produzindo conteúdos como aulas, atividades e planos de aula. Isso quer dizer que o professor leva um tempo valioso produzindo conteúdos para a sua turma. E dentro desse âmbito, existem professores que gastam até 40 horas semanais produzindo atividades para suas turmas. Você não precisa ficar se sobrecarregando, sacrificando seu tempo com a família, com amigos. Deixa que o Cantinho da Tia Corujita cuida das atividades para você trabalhar com seus alunos. E eu sei como é exatamente se sentir assim. Em 2018 e 2019, eu lecionava na educação infantil e gastava aí, em média 10 horas por semana para produzir os meus conteúdos. A minha turma era única, isso quer dizer que eu lecionava tanto de manhã como à tarde a mesma turma. Então o conteúdo que eu produzia para uma servia para outra. E eu já levava em média 10 horas por semana. Vendo aí que o mês tem 4 semanas, já eram 40 horas por mês. Então, considerando que se eu tivesse duas turmas diferentes, já seriam 20 horas por semana, então eu já gastaria muito mais tempo. Considerando que o ano letivo, na maioria das vezes, ele dura 10 meses, né? Em algumas escolas mais, outras menos, mas é geralmente esse período. Então, se durante 10 meses eu gastava 40 horas por mês, durante o ano daria um total de 400 horas por ano. Agora, antes de eu te ensinar como economizar mais de 400 horas por ano, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Em 2010, eu concluí o ensino médio e ingressei na faculdade de letras, Foi a minha primeira faculdade, passei no vestibular. Chegando lá de início, tudo novo, novidade, uma adolescente de 17 anos empolgada, enfim, Depois eu vi que não era o que eu queria e acabei trancando o meu curso. Fiquei aí cerca de 4, 5 anos sem trabalhar, sem estudar, até que em 2017 o meu esposo me matriculou no curso de pedagogia, veja só. E chegando lá, eu ainda um pouco assim, meio receosa, ainda traumatizada com a primeira faculdade, eu resolvi dar uma chance ao curso de pedagogia. E foi aí que eu me apaixonei completamente pelo curso, De início tive algumas dificuldades financeiras, cheguei a fazer o Enem e consegui uma bolsa 100% integral. Em 2018, conquistei a minha primeira turma como professora regente. Passei a lecionar 2 anos na educação infantil, Infelizmente por problemas de saúde, a carga horária é muito pesada. Quem é professor sabe o quão exaustivo é a carga horária do professor, que além de trabalhar em sala de aula, ainda leva trabalho para casa. Então, eu decidi pedir demissão. Chegando 2020, era o meu último ano de faculdade, Eu estava aí animada para concluir o meu curso. E aí veio a pandemia, estudamos remotamente, fiz aí meu TCC, fui aprovada com nota máxima. E aí, terminei a faculdade, colegial, me formei. E aí veio aquele indagação. E agora? O que eu vou fazer? Muitas escolas ainda estavam fechadas. As que ainda estavam funcionando não estavam recebendo professores novos devido ainda à pandemia. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Foi aí que me veio a ideia do Cantinho da Tia Corujita, de ajudar professores aí com materiais e atividades pedagógicas para que eles pudessem ter sucesso em sala de aula. E quando a gente fala da rotina desgastante de um professor,
Eu entendo muito bem, porque eu acordava 5h30 da manhã, eu saía cedo de casa, eu trabalhava o dia todo, eu só chegava em casa perto das 7 da noite, então entre ida e volta eu gastava aí mais ou menos 2 horas e meia, né, de caminho para ir para o trabalho. Às vezes tinha que fazer alguma coisa em casa, preparar a aula, fazer uma atividade. Se fosse data comemorativa, confeccionar coisas para trabalhar com as crianças. Então eu entendo o quão exaustante e cansativo é a rotina de um professor. Muitas vezes no final de semana eu estava com a minha família e a minha cabeça estava lá pensando no planejamento que eu tinha que fazer, nas atividades da semana que eu tinha que fazer. Então eu entendo o quão cansativo é muitas vezes você querer descansar, você querer se dedicar a outra coisa, a sua família, seus amigos e não ter tempo. Diante disso, conhecendo a rotina de um professor, né, sabendo aí como é a carga horária, o que ele precisa fazer para ter materiais em sala de aula, eu pensei, e se o professor tivesse suporte, tivesse atividades, conteúdos para trabalhar em sala de aula? Como seria a vida dele, né, se ele pudesse aproveitar mais aí a sua família, seus amigos, os fins de semana? Foi aí que me veio a ideia do Cantinho da Tia Corujita. E aí foi quando eu decidi criar o Cantinho da Tia Corujita. Mas o que é o Cantinho da Tia Corujita? É um local onde você tem atividades aí para o ano letivo inteiro, em toda a educação infantil, com conteúdos de linguagem, matemática, natureza e sociedade. De bônus você tem todas as datas comemorativas de todo o ano letivo e ainda o conteúdo do Infantil 3 conta com inglês. Isso mesmo, para você trabalhar inglês aí com as crianças desde os anos iniciais. Agora você, professor, imagina se você tivesse um local que você tivesse acesso a todas as atividades da sua turma para todo o ano letivo, sem precisar se preocupar com atividades para a semana, para o mês, né? Se você tivesse aí à sua disposição atividades completinhas para o ano letivo, seria bom, né? Então, o Cantinho da Tia Corujita é para você. E talvez você esteja se perguntando, tá, Tati, eu já entendi a proposta, eu já entendi do que se trata o Cantinho da Tia Corujita, mas quanto isso vai me custar? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Quanto custa o pacote do Cantinho da Tia Corujita? Vem comigo que eu vou te explicar. Antes de eu te contar o real valor, vem comigo que eu vou te explicar uma coisa bem simples. Vamos considerar que nem todas as escolas pagam aí o piso salarial de um professor, de um pedagogo, que é bem mais do que R$8. Então, considerando um valor baixo, vamos colocar aqui R$8 a hora-aula do professor, certo? R$8 por hora de trabalho do professor, vezes 400 horas por ano, se você tiver só uma turma. Isso vai dar um valor de R$3.200 que você trabalha sem ser remunerado. E aí você pode estar se perguntando, Tati, o Cantinho da Tia Corujita custa R$3.200? Veja só, essa analogia aqui que eu fiz com vocês é para vocês verem o quanto vocês perdem de tempo sem os seus filhos, sem a sua família, sem os seus amigos e até mesmo sem o seu descanso. E eu posso te dizer, o Cantinho da Tia Corujita vale exatamente R$3.200, mas não é isso que eu vou te cobrar. Eu não vou te cobrar R$3.200, eu não vou te cobrar a metade disso e nem muito menos a metade da metade disso. O Cantinho da Tia Corujita custa apenas R$49,90. Olha só, o pacote completo, com 4 turmas da educação infantil, com todas as áreas de conhecimento, alinhado à BNCC e conteúdo para um ano inteiro, por apenas R$49,90. E aí você pode estar se perguntando, tá, tô interessada no Cantinho da Tia Corujita, quero esse pacote de atividades, mas não tenho dinheiro à vista ou no Pix, enfim. Como é que eu posso adquirir? Olha, esse valor pode ser em até 7 vezes de R$7,99. Você vai ter aí 4 turmas do maternal ao infantil 3, de 1 ano e 7 meses até 5 anos e 11 meses, ou seja, até quase 6 anos de idade. Corresponde aí a um ano letivo
Todas as turmas têm bônus de datas comemorativas, ou seja, o conteúdo completo para você professor, você pai, você professor de reforço, tá trabalhando aí com a sua turma durante todo o ano letivo. Gente, esse valor é baixíssimo, né? Considerando que R$ 49,90 não dá o quê? Não dá nem R$ 2 por dia, né? Se você parcelar por mês, você não come nenhum lanche, nenhum hambúrguer, nenhum pastel com esse dinheiro aqui. Por mês, se você considerar R$ 49,90, não é nem uma garrafinha de água mineral. E você vai estar tendo aí um conteúdo riquíssimo, lúdico, divertido, educativo, alinhado ao BNCC, para estar trabalhando aí com suas crianças em sala de aula ou até mesmo em casa, né? Sem contar que a nossa turma do pacote de atividades vai ter de bônus ainda um planner educacional para você que não gosta aí de misturar a sua agenda pessoal com a sua agenda da escola, né? Então você vai estar desvinculando aí, né, os seus planejamentos e tendo aí um material de qualidade para trabalhar com seus alunos. Então não perde tempo e vem adquirir o Cantinho da Tia Corujita. Então, convido você agora a vir fazer parte do Cantinho da Tia Corujita, para que você possa ter tempo aí para sua família, seus filhos, seus amigos. Em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo um botão de destaque. Clica lá, faz a tua compra, recebe o seu material aí diretamente no seu e-mail, né? Organiza seu cronograma, seus planejamentos, né? E vem economizar tempo e ser mais feliz com o Cantinho da Tia Corujita.